E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. E galera, é vídeo de pré-jogo. Nesse domingo teremos Corinthians e Mirassol, pois é, quartas de final do Paulistão 2025. Pois é, ano passado não chegamos nessa fase, mas estamos de volta às quartas do Paulistão e vamos jogar contra o Mirassol aí na Neoquímica Arena, beleza? E para começar o vídeo de pré-jogo, vamos com a possível escalação aí do Corinthians. E é o seguinte, galera, essa possível escalação é uma escalação que eu faria, tá? Eu não sei a escalação que o Ramon Dias pretende utilizar, tá? Não sei se ele vai fazer mudanças, tá? Mas a minha escalação seria essa aí, tá? Com Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Choca, Matheus Bidu, José Martinez, Breno Bidon, André Carrilho, Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto, né? Bom, essa seria a minha escalação para domingo. Eu não sei o que o Ramon Dias pretende fazer, tá? Bom, e vocês estão reparando aí que eu coloquei o Torres na zaga. Sim, porque eu não aguento mais André Ramalho, porque ele está assustador este ano, tá? E também porque o Corinthians vem tomando muitos gols nesse início de ano, só que o Corinthians tem três jogos que não sofreu gols, tá? Que foi contra o Novo Horizontino, a Ponte Preta e o São Bernardo. E por coincidência, nesses três jogos a dupla de zaga era o Choca e o Félix Torres, né? Claro, eu sei que os problemas do sistema defensivo não são apenas os zagueiros, eu sei. Mas, mesmo assim, nos três jogos que não tomamos gols, o Choca e o Félix Torres, eles jogaram, né? Então, tudo bem, contra a Água Santa, se eu não estou enganado, eles jogaram e tomamos um gol. Mas foi ali num chute de fora da área, né? Enfim. Mas, né, nos jogos que não tomamos, tava lá o Choca e tava lá o Torres na zaga. Então, enfim. E contra o São Bernardo, pra mim, por exemplo, foi o jogo de maior solidez defensiva ali do Corinthians. E era o Torres e o Choca na zaga. Então, contra o São Bernardo, eles na zaga, a engrenagem da defesa funcionou muito bem. E o São Bernardo criou umas chances ali, né? Então, essa seria a minha zaga, muito porque também eu não aguento mais André Ramalho nesse time, né? Enfim, a minha dúvida é em relação ao Matheus Bidu, porque o Bidu marcando, meu Deus, nesse início de ano. Então, entre ele e o Hugo, eu ainda fico com o Bidu, mas, né, enfim, o Bidu tem urgentemente que melhorar na marcação, urgentemente. Enfim, bom, vamos agora olhar o retrospecto histórico do confronto entre Corinthians e Mirassol, tá? E o histórico, o retrospecto histórico, vocês vão ver aqui, é muito favorável ao Corinthians. Já foram na história 13 jogos, 9 vitórias do Corinthians, nenhuma do Mirassol e 4 empates. Então, em 13 jogos, em toda a história, o Corinthians jamais perdeu do Mirassol. Jamais. E vamos enfrentar eles aí agora, nas quartas do Paulista, e mais 2 vezes no Brasileirão, né? Enfim, então jamais perdemos pro Mirassol na história, tá? E já tivemos muitos confrontos difíceis pro Corinthians lá em Mirassol, mesmo assim não perdemos para esse adversário. É um tabu que esperamos que siga para esse domingo, né? Gols do Corinthians 21, 10 do Mirassol em 31 no confronto, tá? Tá aqui os últimos jogos. Deixa eu ver aqui. Aqui tá todos os jogos? Próximos jogos entre Corinthians e Mirassol, tá. Aqui tá mostrando os jogos do Paulista e os 2 do Brasileiro, tá certo. Que são 3 jogos esse ano, agora do Paulista e mais 2 do Brasileirão, tá. Corinthians e Mirassol por estádios, eles mais se enfrentaram lá em Mirassol com 5 jogos e o Corinthians tem 3 vitórias e 2 empates lá. Então o Corinthians, mesmo em Mirassol,
manda no confronto. Os maiores artilheiros do Corinthians contra o Mirassol são Renato Augusto, William e Roger Guedes. 2 gols cada um. Esse William, tá? Esse William é o que se tornou o William Bigode, né? O William lá em 2011 meteu 2 gols no Mirassol. O William, campeão brasileiro em 2011 pelo Corinthians, jogou no Palmeiras, Cruzeiro, enfim. Não é o William garoto Premier League, tá? Não é. É o William que jogou lá em 2011, 12, que se tornou o William Bigode depois, enfim. Então tá aí os artilheiros do Corinthians no confronto. O primeiro confronto entre Corinthians e Mirassol foi no dia 2 de fevereiro de 2008, há 17 anos, um 0-0 aí em São Paulo, primeiro jogo entre eles, tá? Enfim, a maior goleada do Corinthians no confronto foi um 3-0 no dia 19 de fevereiro de 2023, né? 3-0 pelo Paulistão em Itaquera. Eu estava lá, eu estava no estádio. Teve gol do Renato Augusto, acho que do Yuri Alberto e do Paulinho. Não teve gol do Paulinho nesse jogo? Não, acho que o do Paulinho foi contra o Santo André. Enfim, foi 3-0, a maior vitória do Corinthians no confronto, e eu estava na arena nesse dia, né? A maior sequência invicta do Corinthians contra o Mirassol, 13 jogos, e a sequência toda, né? É o retrospecto inteiro, de 2008 até o ano passado. Então, a maior sequência invicta do Corinthians é o retrospecto inteiro contra o Mirassol, né? E tá aqui os últimos jogos entre Corinthians e Mirassol. Os últimos 4 jogos, 3 na arena e 1 em Mirassol. E o que foi em Mirassol, vencemos 1-0, Paulistão 2021, tá? Então, nos últimos 4 jogos, 4 vitórias do Corinthians, né? A última vez que não vencemos o Mirassol no tempo normal, Paulistão 2020, 1-1 lá em Mirassol, tá? Então, vocês estão vendo aqui que o retrospecto é muito favorável contra esse adversário, né? Jamais perdemos para eles. Então esperamos continuar não perdendo, né? Mas claro, pode acontecer da gente empatar, continuar invicto e perder nos pênaltis. Aí seria de lascar. Mas enfim, melhor não ficar falando para não zicar, né? Enfim, agora vamos mostrar a tabela do Campeonato Paulista. Quartas de final, a primeira fase acabou, certo? E tá aí a tabela: Corinthians e Mirassol, Santos e Bragantino, São Paulo e Novo Horizontino, São Bernardo e Palmeiras, certo? Lembrando, galera, que não tem chaveamento, tá? Não tem essa história do tipo, o vencedor de Corinthians e Mirassol pega o vencedor de Santos e Bragantino. Não tem isso, tá? Não tem chaveamento. O que tem é o seguinte, tá? Pra semifinal, vocês vão ver aqui, na semifinal, os 4 semifinalistas, o que tiver a melhor campanha, joga com a quarta melhor campanha. E a segunda pega a terceira, tá? Então vai fazer um comparativo entre os semifinalistas, e o que tiver a melhor campanha pega a quarta, a segunda pega a terceira, tá? É isso que vai acontecer. No caso, tá? Vamos partir do pressuposto que os 4 grandes passem para a semifinal, tá? Se os 4 grandes passarem, o Corinthians pega Santos ou São Paulo na semifinal, tá? Não pega o Palmeiras. Palmeiras somente na final, tá? O que acontece? Vamos olhar a tabela aqui, que é o seguinte: o Corinthians fez 27 pontos. 27. Vamos memorizar os números. 27 pontos. Santos, 18. São Paulo, 19. Palmeiras, 23. Assim como São Bernardo, né? Mas vamos pegar só os grandes. Então o Corinthians fez 27, Palmeiras 23, São Paulo 19 e o Santos fez 18, certo? Então, analisando aqui, o Corinthians fez a melhor campanha, depois vem Palmeiras, São Paulo e Santos entre os grandes, tá? Só falando dos grandes. Então, se por exemplo, os 4 grandes passarem vencendo, os 4 grandes vencem os jogos e passam. Será Corinthians e Santos na Neoquímica Arena, Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque, tá? Vai ser assim. Só que é o seguinte, se por exemplo o Santos vence o Bragantino no tempo normal e o São Paulo empata com o Novo Horizontino e passa nos pênaltis, tá contando a pontuação ainda. Então no caso, se o Santos vence e o São Paulo passa nos pênaltis, então o São Paulo soma 1 ponto e o Santos 3. O Santos somando 3 passa o São Paulo na tabela geral. Então é o seguinte, se o Santos passar vencendo o Bragantino e o São Paulo passar nos pênaltis,
contra o Novo Horizontino será Corinthians e São Paulo em Itaquera, Palmeiras e Santos no Allianz, tá? Então esse é o cenário. Se os 4 grandes passarem, ou é Corinthians e Santos, ou é Corinthians e São Paulo, tá? Esse é o cenário, tá bom? Enfim, bom, provavelmente o Santos é um adversário... aliás, Corinthians passando, a grande chance de ser Santos ou Bragantino, tá? Dependendo de quem avançar aí, tá? Mas, assim, São Bernardo e Palmeiras, somente na final, tá? Só pra vocês entenderem aí. Então, ou é Santos ou é Bragantino, ou talvez o São Paulo e Novo Horizontino aí, vai depender das campanhas. Isso, claro, se o Corinthians passar pra semifinal, tá bom? Então, esse é o cenário. Bom, galera, eu quero mostrar aqui agora os jogos do Corinthians, né? Tá certo que a gente tá reclamando do desempenho, que não tá legal, mas eu quero destacar aqui pontos positivos do Corinthians. Pois é, pontos positivos, que tem, claro que tem, né? Não vamos só reclamar aqui. Bom, pontos positivos do Corinthians, galera, que é o seguinte. Vamos voltar aqui no tempo. Pera aí, vamos voltar no tempo. Vamos voltar para 2024. Pois é. Tô vendo esse jogo aqui, Corinthians e Flamengo, semifinal da Copa do Brasil. Esse aqui, né? Corinthians 0, Flamengo 0, semifinal da Copa do Brasil. Prestem atenção nesse jogo. Essa partida foi em outubro do ano passado. Esse Corinthians 0, Flamengo 0 foi a última vez que o Corinthians passou uma partida sem fazer gols. Pois é, a gente vem tomando muitos gols, verdade, mas desde esse jogo contra o Racing pela Sul-Americana, em todos os jogos o Corinthians vem marcando gols. Pois é, em todos no ano, este ano aqui, por exemplo, o Corinthians vem marcando gols, tá? Então, desde outubro do ano passado, desde o final de outubro do ano passado, desde o empate contra o Racing na Sul-Americana, em todos os jogos, o Corinthians vem fazendo gols. Não passou um único jogo sem zerado, no caso. Sem fazer gols. É uma coisa boa, o ataque vem funcionando. Até porque a nossa primeira posição na liderança geral passa pelo ataque. Passa pelo ataque. A gente foi o líder do Paulistão na primeira fase porque o nosso ataque funcionou. O nosso ataque tá indo muito bem, certo? Então, um ponto positivo é o nosso ataque, claro. O nosso ataque falhou algumas vezes contra o time venezuelano na Libertadores, mas vem desempenhando bem todos os jogos fazendo gols, né? Então, desde o Flamengo aí, o último jogo que o Corinthians passou zerado, sem fazer gols. Então, um ponto positivo é o ataque, né? Um ponto positivo é o ataque, claro, tem muitos jogadores de qualidade lá na frente, tá? Outra coisa positiva, além do ataque estar funcionando, que é o seguinte, galera. A gente tá reclamando do desempenho, das atuações? Estamos, beleza. Mas é o seguinte, podemos concluir que o planejamento em questão de resultados, tá? Pegando só os resultados, tá? Podemos concluir que o planejamento de janeiro e fevereiro, visando só os resultados, funcionou. Deu certo. Pois é. Apesar das atuações e do desempenho estarem abaixo, aquém do que a gente espera, a gente foi líder geral do Paulista e classificamos na Libertadores. Então, o planejamento, intercalando o time reserva, titular no Paulista, o planejamento funcionou. Sabe? Vendo só pelo resultado, tá? Vendo só pelo resultado, o planejamento deu certo. É um ponto positivo, claro que é. Não é? Os resultados, não podemos reclamar. Uma única derrota no ano. Uma única derrota. Pro São Paulo no Clássico. Certo? Então, visando resultados, planejamento vem funcionando. Vem funcionando o planejamento. É uma coisa para se elogiar, claro. Desempenho precisa melhorar? Muito. Mas, em questão de resultados, conseguimos a liderança geral do Paulista, coisa que não conseguíamos, tá? O Corinthians não conseguia a liderança geral desde 2016. Há 9 anos. 9 anos você conseguia a liderança geral. Nem o tricampeão paulista com o Carille conseguiu, né? Então, é uma coisa importante a liderança geral. Garante o título? Não, mas é importante, né?
a importância, claro, é o mando de jogo, que jogar em Itaquera é muito melhor pra nós, né? E, claro, a classificação na Libertadores, por mais que não tenha sido como a gente esperava, classificamos. Então, os resultados, o planejamento para janeiro e fevereiro deu certo, né? Então, é uma coisa pra se elogiar, sim, tá? Visto o que aconteceu ano passado, né? O primeiro semestre de pesadelo do ano passado, então o planejamento no início do ano vem dando certo. Vamos ver se em março, como é que vai ser, né? E agora, galera, eu quero analisar com vocês a defesa do Corinthians, tá? O que vem acontecendo com esse raio dessa defesa que não vem funcionando, tá? Vamos voltar pro time aqui, que é o seguinte, tá? Eu coloquei na escalação que eu gostaria de ver Félix Torres e Tchoka na zaga, tá? Mas eu sei que só os zagueiros não é o sistema defensivo completo, tá? O sistema defensivo passa pelos zagueiros, pelos laterais, pelos volantes e, claro, pelo goleiro, correto? Então o sistema defensivo é tudo isso aqui, ó. Do meio pra trás, tudo isso aqui. Pra cá é o sistema ofensivo. O sistema ofensivo é tudo isso aqui. O defensivo é isso aqui. Zagueiros, laterais, volantes, tudo isso aqui é o sistema defensivo do Corinthians. Então é o seguinte, tá? Tudo isso aqui é o sistema defensivo do Corinthians. Podemos concluir que o que tá acontecendo na nossa defesa não passa só pelos zagueiros, tá? Não passa. É toda uma engrenagem aqui que não está funcionando da maneira que tem que funcionar, tá? O que eu percebo em alguns jogos, dos gols que o Corinthians vem tomando, é de, às vezes, um volante cometer um erro, né? Um volante vai lá e erra. Aí vai o zagueiro e tenta cobrir o erro do volante. O volante erra e um dos zagueiros tenta cobrir o erro do volante. Aí vai lá o lateral e tenta cobrir o zagueiro que saiu da sua posição. Aí o lateral toma a bola nas costas. Aí o lateral toma a bola nas costas, tomamos gol. Vocês percebem que muitos gols que a gente toma é uma cascata de falhas? É uma engrenagem ali que, sabe, é um volante errando. É o zagueiro cobrindo o volante. Aí depois é o lateral cobrindo o zagueiro. Aí é o lateral tomando bola nas costas. Tomamos gol, né? Eu vou mostrar aqui, ó, um exemplo pra vocês aqui. Vamos tentar entender. Esse aqui, tá, deixa eu mostrar aqui. Vamos lá. Esse aqui são dois frames que eu peguei do primeiro gol que a gente tomou na Libertadores contra o time venezuelano, tá? Vamos tentar entender o que aconteceu. Primeiro o Ramalho, ele vai lá na frente, na intermediária, pra dar o bote. E erra. A bola volta pro Tchoka, que também erra. Aí a bola volta pros caras e volta pra esse cara aqui, ó. Esse aqui tá com a bola. Aí ele lança pra esse aqui, que tá livre. Por que tá livre? Não devia estar sendo marcado pelo Bidu? O Bidu não devia estar marcando esse cara aqui? Mas o Bidu, ele tá aqui. O Bidu está aqui. O Tchoka tá aqui. O Martínez tá aqui. E o Ramalho tá aqui, ó. Olha onde tá o Ramalho. O que o Ramalho tá fazendo aqui do lado do juiz? O Ramalho, que é zagueiro, tava do lado do juiz. Certo? Ou seja, o Bidu era pra estar marcando esse, o Tchoka marcando esse e o Ramalho aqui. Mas não é o que tá acontecendo. É o Bidu tendo que marcar o cara que devia ser marcado pelo Tchoka, o Tchoka aqui cobrindo o Ramalho e o Ramalho na puta que pariu lá na frente. Certo? Aí o que aconteceu? 5 segundos depois, certo? Esse cara que recebeu o passe, olha o cara livre dentro da área pra fazer o gol. O Bidu dando condição, o Tchoka não marcando ninguém, talvez esse cara aqui, e o Ramalho e o Martínez correndo pra trás. Cara, na minha visão, quando os zagueiros correm pra trás, quando os jogadores correm pra trás, no lance de ataque do adversário, alguma coisa tá de muito errado. O Martínez e o Ramalho correndo pra trás. E o cara livre pra fazer o gol. Vocês entendem a cascata de falhas? Um cobrindo o outro, aí sobra um livre e a gente toma o gol. O Ramalho quis fazer o que ali? Cobrir o Martínez? Ele quis cobrir o Martínez. Aí ficou lá. Aí depois o Tchoka erra o passe.
Aí o Tchoka tá na posição que era pra estar o Ramalho, o Bidu tá na posição que era pra estar o Tchoka, e o cara que o Bidu devia marcar, ninguém tá marcando. Que é esse cara aqui que dá assistência. E esse cara aqui ninguém tá marcando por quê? Porque tá todo mundo correndo pra trás. Porque o Ramalho e o Martini estão voltando. E o Tchoka tá aqui. Marcando talvez esse aqui. Aí o cara tá livre. Entende a cascata de falhas? Assim, eu posso não entender nada. Eu posso estar falando um monte de merda aqui. Tá? Eu posso estar sendo um bosta nessa minha análise. Tá? Eu posso não entender nada de futebol. Mas, gente, eu acho que vocês entendem que o problema não é só os zagueiros. Não adianta a gente intercalar os zagueiros até achar uma dupla que dá certo. Ah, vamos intercalar o Félix e o Tchoka, depois o Ramalho e o Kaká, aí o Gustavo Henrique e o Ramalho, até alguma dá certo. Não adianta fazer isso se o sistema defensivo falhar completamente. Tipo, eu colocaria o Torres e o Tchoka domingo? Colocaria, mas eu tenho consciência que só isso não basta. Certo? Então é isso que eu quero apontar com vocês. O problema da defesa, na minha visão, é toda essa engrenagem que vem falhando, um querendo cobrir o outro. Acontece esses gols que a gente vem tomando, fora as bolas aéreas. É complicado, né? E assim, gente, falando do desempenho do Corinthians, né? Vamos falar do desempenho, que é o seguinte, né? Por que a gente tá cobrando o desempenho do Corinthians? Por quê? Os resultados estão aparecendo? Estão aparecendo. Líder geral do Paulistão, classificado na Libertadores. Mas por que estamos cobrando desempenho? Por quê? Né? O time vem jogando abaixo, correto? Mas por que queremos melhora no desempenho apesar dos resultados? Primeiro, qualquer torcedor de qualquer time quer ver o seu time jogando bola. Certo? A gente até gosta de sofrer em alguns momentos, correto? Em alguns jogos ali. Mas ao mesmo tempo, também queremos ver o nosso time jogando bola. E quando não vemos o nosso time jogando bola contra uma equipe claramente inferior, é claro que a gente vai cobrar. A gente é o Corinthians, um clube gigante. Claro que temos que cobrar sim por um bom desempenho. A gente parabeniza pelos resultados, mas o desempenho tem que melhorar. Qualquer torcedor quer ver o seu time jogando bola. Certo? E tem outra coisa, é um alerta que a gente faz. Se continuar nesse desempenho abaixo, pode perder um jogo que não pode perder. Por exemplo, se continua jogando mal contra o Mirassol, é eliminado. E aí? Toda a primeira fase, todo o planejamento vai pro ralo. Entendem? Porque em 23, por exemplo, lembram o Ituano em 23? Fizemos uma grande primeira fase, lideramos o grupo, o Ituano brigando pra não cair, do nada tava nas quartas de final e nos eliminou em Itaquera nos pênaltis. E do nada o Ituano, que tava brigando contra o rebaixamento pra Série A2, tava na semifinal do Paulistão, eliminando a gente em Itaquera. Então toda a primeira fase foi pro ralo. Então é um alerta que a gente tá dando aqui, pra melhorar o desempenho, parar de tomar gol besta. Certo? Pra não gerar uma derrota irreversível no mata-mata. Agora temos Libertadores. Não dá pra jogar desse jeito contra o Barcelona de Guayaquil. Não dá. É um time bem mais tradicional na Libertadores que a UCV, né? Tem mais time que o time venezuelano, com certeza. Eu acredito que o Corinthians seja melhor ainda que o Barcelona, mas mesmo assim, no jogo de ida em Guayaquil, o estádio lá vai estar lotado. Lotado. A pressão vai ser do caramba. Então não dá pra jogar assim na Libertadores, se quiser entrar na fase de grupos. Não dá pra jogar assim contra o Mirassol. E a gente tá alertando, porque senão a derrota vai vir quando não dá, num jogo que não pode perder. Tá? É por isso que a gente cobra, é por isso que a torcida no final do jogo cobrou os jogadores. Os jogadores foram lá, parabenizar a torcida, agradecer pelo apoio, e a torcida foi lá e cobrou os caras. E é o que tá certo, tem que cobrar, tem que servir de aprendizado, jogos ruins. Os jogadores dão a entender que sabem, só que chega no jogo, fica entrando em trocação com o adversário. Parece o time de 2005. O time de 2005, lembram? O time de 2005 era assim, entrava em trocação com adversários, ganhava os jogos de 3-2, 4-2, 5-3.
Foi campeão brasileiro em 2005. Mas toda hora entrava em trocação com o adversário. Vamos fazer isso agora? Aí vamos pegar um time mais qualificado, como um Palmeiras ou um São Paulo, e aí? Vai entrar em trocação com o Palmeiras? Então, gente, a gente cobra porque a gente sabe que a derrota pode vir num jogo importante e porque, claro, torcedor quer ver o seu time jogando bola, tá? Então a gente vai continuar cobrando sim, apesar de parabenizar pelos resultados, a gente vai cobrar sim. Porque agora, esquece esse negócio de intercalar reserva titular. Esquece. Agora é só titular. Todo jogo é titular. Todo jogo é cobrança. Todo jogo agora é mata-mata. Só tem mata-mata agora. O próximo jogo, que não é mata-mata, é a estreia do Brasileiro contra o Bahia. No final de março. Então, até a estreia do Brasileiro, é só mata-mata. É time titular. Então, vamos lá. E eu também fico pensando, porque o Corinthians não consegue desempenhar? O que tá faltando? Sabe, alguma sonolência, alguns jogos. O time vai lá, faz 1 a 0, dorme, chama o adversário, tomamos um gol besta, né? São muitos jogos assim. Soberba também, alguns jogos, de achar que já tá ganho, sabe? Aí eu penso, o que tá acontecendo? Será que alguns jogadores estão de férias ainda? Será que alguns jogadores não entraram no seu ritmo físico ainda? Será que pelo calendário apertado, o Ramon Dias não tá tendo tempo pra treinar esse time? Porque é uma coisa pra se considerar. É um jogo atrás do outro. Certo? Não tem descanso. Então será que não tá tendo tempo hábil pra treinar o time? Porque ano passado, na última data FIFA, depois que o Corinthians voltou, venceu o Cruzeiro, surrou o Vasco, surrou o Criciúma, surrou o Bahia, surrou o Grêmio. A data FIFA, o tempo de treinamento, fez bem ao Corinthians na reta final do ano passado. Então a falta de tempo para treinar é um atenuante que temos que considerar? É uma coisa que temos que levar em conta também? Então é uma série de coisas que temos que pensar, né? Enfim, bom, eu me estendi muito nesse vídeo, eu acho que é o vídeo de pré-jogo com maior duração, né? Pelo que eu tô vendo aqui, tá dando quase meia hora, enfim. Bom, eu vou dar logo meu palpite pra vocês. Comentem aí, galera, se vocês... O que vocês acham de vídeos mais longos? Ou se vocês preferem vídeos mais curtos, tá? Dependendo da resposta de vocês, eu posso diminuir ou aumentar um pouquinho o número dos vídeos, tá? O número da duração dos vídeos, tá certo? Então comentem aí, se vocês gostam de vídeos um pouco mais longos, um pouco mais curtos, comentem aí, tá? Enfim, vamos dar meu palpite aqui. Meu palpite. Tomamos gol sempre, né? Eu vou apostar em... Ai, meu Deus. 2 a 1 Corinthians, vai. 2 a 1. 2 a 1 com gols do Yuri Alberto e do Memphis Depay, tá certo? Então é isso. Bom, comente aí o que vocês acham. Comente aí o que vocês acham que vai dar esse jogo. E comente o palpite de vocês. O meu é 2 a 1 gols do Yuri Alberto e do Memphis Depay, beleza? Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis. E vai, Corinthians, que por favor, passe do Mirassol, pelo amor de Deus.